Bom dia a todos, Mayara. Bom dia. Bom dia. Então, hoje a gente vai falar aí sobre Romanos 3, né? É um capítulo bem importante. Ele é escrito pelo apóstolo Paulo. E ele aborda aqui temas bem cruciais para a nossa fé cristã, né? Como a justificação pela fé, a universalidade do pecado, né? E a obra redentora de Cristo. E a gente vê aqui nesse estudo que não há nenhum justo sequer, né? O estudo começa falando que não há nenhum justo. Então, ele começa falando sobre a fidelidade e sobre a justiça de Deus. E ele afirma que elas são independentes, né, da nossa opinião e do nosso comportamento. Na verdade, a nossa injustiça e o pecado é que confirma a fidelidade e a justiça de Deus. Por isso que fala, né, que a graça, né, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Por quê? Nós somos pecadores, mas Deus, ele é fiel, né? O tempo todo Deus é fiel. Então, a partir disso, o apóstolo Paulo, ele mostra que não há nenhum justo sequer. Toda a humanidade pecou e isso a torna culpada e sem mérito à glória de Deus. Quando fala que toda a humanidade pecou, até mesmo, aí tem gente que pergunta, mas toda a humanidade pecou e os bebês que nascem? Os bebês que nascem também. Por quê? Porque nós viemos lá, né? Nós estamos na raiz adâmica, né? Então, assim, mesmo um bebê, ele já tem pecado por causa da sua mãe. Então, assim, mesmo um bebê, ele também peca, já pecou, né? Porque ele, por causa da sua mãe, né? Então, assim, todos nós pecamos por causa de Adão, né? Porque nós temos essa raiz adâmica. Então, vamos ver aqui. O versículo de 9 a 12, quem quiser ler novamente aí, né? Não precisa ler aqui não. Fala que todos pecaram, né? E Paulo, ele começa enfatizando que tanto os judeus quanto os gentios estão sob o pecado. E ele cita também várias passagens, né, do Antigo Testamento para mostrar que não há diferença entre as pessoas quando se trata da natureza pecaminosa. Então não existe tanto os judeus quanto os gentios, todos pecaram, né? Então essa verdade ela nos leva à consciência da nossa necessidade de salvação, né? Da nossa necessidade da graça e da misericórdia do Senhor. Ninguém é justo por seus próprios méritos, né? Então nós temos que reconhecer nossa condição pecaminosa. Esse é o primeiro passo para a salvação, né? Devemos humildemente admitir nossas falhas e as nossas necessidades. Nós precisamos de Jesus, nós precisamos crer que Ele é o nosso Salvador. Alguém quer comentar esse versículo até o 9? Algum versículo aí que chamou a atenção? Só um comentário, né, que falou, o bebê já nasce pecador, né? E é por uma pessoa, né, que entrou o pecado no mundo. Isso. Mas é também por outra, uma né? pessoa que a gente tira o pecado, né? Então, assim, por uma pessoa, pelo Adão, né, entrou o pecado no mundo, mas por meio de Jesus, né, por meio do Salvador, nós também estamos, né, destituídos do pecado, né? Exato. Então é só crer, né? Entre essa palavrinha e a outra tem a palavra crer. Aí a gente fala assim, mas um bebê não crê ainda, ele não entende ainda, mas a partir do momento que a sua mãe crê, toda a sua família está salva, né? Tá? Aquele que crê
creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Então, assim, a gente... Quer comentar mais algum versículo, Mayara? Aí, no... até o 9 aí. Não, acho que não. Por enquanto, não. Vamos continuando. Então, vamos lá. Então, falando aqui da justificação pela fé, né? Paulo destaca que, independente das obras que possamos realizar, a justiça de Deus ela é manifestada por meio da fé em Jesus Cristo. Então, nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, né? Por meio da redenção que está em Cristo Jesus. Então, Jesus, ele se tornou propiciação, né? Propiciação pelo seu sangue derramado na cruz. Ele nos reconciliou com Deus. Então, propiciar, ele nos deu, né? Ele foi nos dado pela graça, né? Então, assim, ele se doou a nós, né? Então, nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus. Então, a graça de Deus, ela é maravilhosa. Quem não está sob a graça de Deus está sob a lei. Qual é mais fácil, né? A gente ter a graça sobre nós ou uma lei? Então, a gente tem que realmente buscar todos os dias, né? Agradecer mesmo a Deus por essa graça maravilhosa, pela redenção, né, que está em Cristo Jesus, por ele ter morrido, né, na cruz, derramado seu sangue e nos reconciliado com ele. Porque só através desse crer, né, crer que nós estamos justificados pela fé, é que nós nos tornamos, né, nós temos a graça de Deus sobre nós. Então, nossa salvação, ela não é conquistada por nossos próprios esforços, né, por nossos próprios méritos. Mas a salvação, ela é conquistada pela fé em Jesus. Então, devemos confiar nessa obra redentora, né? Aceitar também esse presente que é a salvação. A salvação fala que ela é de graça, né? O presente da salvação pela graça. Não é de graça. Não é de graça, é pela graça. Então, são nomes parecidos, né? O presente da salvação é pela graça, não é de graça. Então, é só você crer. Tem esse nomezinho aí, né? Que faz com que a gente... que não seja totalmente de graça, né? Se você não aceitar, se você não crer, não tem. Mais alguém quer comentar esses versículos aí do 20? Isso aqui foi do 21 ao 26. Mas tem mais, eu vou comentar aqui. Coisas aí, pode comentar. Eu vou comentar de uma aplicação que tem aqui da Bíblia, que ela traz uma reflexão que eu achei bem bacana, que ela fala sobre paz, né? Deixa eu só desligar esse... Cadê esse barulho aqui? Pronto. Que é a Bíblia da Joyce Meyer, né? Que ela fala o seguinte, lá no 17, ele fala: não conseguem o caminho da paz. Aí ela fala o seguinte, que a vida dela costumava ser assim, né? Que ela não tinha paz. E que ela não tinha experiência com relação a desfrutar uma vida de paz. E ela não sabia nem como começar. E aí ela diz o seguinte, que cresceu em uma atmosfera de conflitos e isso era tudo que ela conhecia. E ela teve que aprender uma maneira de viver inteiramente diferente. E aí ela diz que ela é viciada em paz, né? Isso é a autora aqui da Bíblia, que é a Joyce Meyer. E aí ela diz assim que a minha paz desaparece e pergunto para mim mesma como a perdi e começo a procurar maneiras de recuperá-la. Creio que você passará a ter tanta fome de paz com Deus, consigo mesmo e com os outros, que estará disposto a fazer o que for necessário para tê-la. E também creio que você começará a seguir a paz em todo o tempo, porque a paz o conduzirá à vontade perfeita de Deus para a sua vida. E, né, aqui na palavra fala, né, da paz que excede a todo entendimento. E realmente, quando a gente se conecta com a fonte, né, e a gente entrega para Deus as nossas aflições, a gente consegue acessar uma paz, né, uma paz interior. Não é que não vai ter desafio, a vida do cristão vai ter desafio, vai ter um monte, né, mas a gente consegue lidar melhor. Isso que
que eu sinto, assim, de muita diferença comigo, né? Consegue lidar melhor, que nessa semana aqui, o meu filho, o maiorzinho, pegou uma gripe da escola semana passada. Ficou super ruim, nem foi pra escola a semana inteira passada para não transmitir para as crianças. Aí, eu tô com o pequenininho de 40 e poucos dias. E a gente aqui no maior cuidado para ele não pegar gripe, né? Porque ele é tão pequenininho. Só que assim, tem coisa, a gente toma um cuidado, né? Deixa os dois distantes. Eu peguei gripe, aí tô usando máscara. A gente toma os cuidados, mas tem coisa que não tá no nosso controle, né? E aí teve um dia que ele começou a tossir aqui à noite, aí eu já comecei a ficar preocupada. Ai, meu Deus, me dá aquele medo. Gente, se a criança ficar doente, se acontece alguma coisa. Aí me vi num momento sem paz. E aí, de repente, me lembrei, calma, por que eu perdi essa paz, que seja todo entendimento, né? Então, a gente tá disponível esse amor de Deus, essa paz que vem do alto, né? Que a palavra fala que o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Então, se a gente entrega para o Pai essas nossas aflições, a gente consegue, mesmo diante de uma situação que a gente sente ali um medo, que a gente se sente insegura, que a gente não sabe como lidar, a gente consegue acessar essa paz, né? Então é muito maravilhoso isso. E a gente tem que acessar essa graça, né? A graça não é se eu mereço ou não mereço, se eu sou bom, se eu não sou bom, mas é o favor imerecido, né? Então Jesus já pagou por tudo, a gente só tem que acessar, né? Tomar posse mesmo. Amém. Glória a Deus. E essa paz, ela tá ligada à confiança, né? A confiança, a Paz, fé, aí, né? entendimento, tá ligada à confiança em Deus, né? Se eu confio nele, se eu tenho uma fé a minha confiança está ligada no Senhor, eu vou É, ter paz. exatamente. E aí só sei que acessei a Deus, falei, não, agora deixa eu dormir em paz, que eu tinha perdido sono. Não é? Às vezes a gente perde sono por coisas assim, e não, a gente tem que lembrar, que diz o que? Lá deito, logo durmo, na palavra. Então, se É, não tô dormindo, a gente tem que se conectar com ele, porque ele vai trazer, né, essa paz. Mas a coisa é quando tá ansioso, né? Não fala na palavra, sempre. não andeis ansioso por coisa alguma. Então, se a gente acredita que isso aqui é o manual da vida, a gente tem que levar a sério isso aqui, né? E se eu não tô conseguindo, se eu tô ansiosa, peraí, deixa eu pedir ajuda, né? Deixa eu pedir ajuda, porque o Pai vai conseguir me ajudar a tirar essa aflição, né? Essa ansiedade. Amém, Mayara. E aqui no próximo fala sobre a lei e a fé, versículo 27 ao 31. Paulo ele destaca que a salvação ela não é obtida pela obediência à lei, mas pela fé em Jesus Cristo, né? Então ele enfatiza que Deus é o Deus tanto dos judeus quanto dos gentios, e que a fé ela não anula a lei, mas a estabelece. Então a fé em Cristo não nos liberta da responsabilidade, né, de vivermos uma vida de obediência aos princípios de Deus. A lei ainda tem seu lugar, né, para nos guiar, para nos mostrar o caminho da santidade. Mas, no entanto, a nossa salvação, ela não é baseada na nossa capacidade de cumprir a lei, mas na nossa fé em Cristo. Glória a Deus por isso, né? Porque se a gente tivesse que cumprir a lei, né, para poder a gente obter a salvação, esse fardo é muito pesado, né? É por isso que Jesus fala, né, que é para a gente colocar sobre ele, né? O fardo dele é leve, o fardo de Jesus é leve. A gente já está no momento da graça, a gente está no tempo da graça, né? Então, a gente tem que realmente saber que a nossa fé está em Cristo, né? Jesus, ele veio, né? Tanto para os judeus como para os gentios, nós estamos enxertados nele, nós somos gentios, porque nós não somos judeus, então nós somos gentios, mas nós estamos enxertados em Cristo, né? Nós somos co-herdeiro com Cristo. E a fé, ela não anula a lei, mas ela estabelece a lei. E vem aí a graça de Deus, né? A graça abundante de Jesus, né? Essa graça maravilhosa. Paulo, ele fala que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, mas são justificados gratuitamente pela sua graça.
Então, por meio de Cristo, né, por meio da morte de Jesus Cristo na cruz, nós fomos justificados, né? Nós fomos justificados pela sua graça. Então, a graça de Deus ela é oferecida a todos, independente da nossa origem étnica, né? Independente se somos judeus, nós passamos, né, desse passado pecaminoso, né, de falhas pessoais, né, de pecadores, para ser justificados. Então, nós passamos de pecadores para justificados por Cristo, né, pela graça dele. Então, a graça de Deus ela é um presente, né? É um presente gratuito, é um presente abundante, ele está disponível para todos nós. Então, não há pecado tão grande, né, que não possa ser perdoado pela graça de Deus. Devemos receber essa graça com gratidão, viver uma vida que reflita isso todos os dias, né? E que seja grato, vamos ser gratos por essa salvação. E Romanos, esse capítulo de Romanos 3, ele nos lembra que todos nós somos pecadores, né? E somos incapazes de nos justificar diante de Deus por nossos próprios méritos, né? Mas a salvação ela é alcançada pela fé em Jesus Cristo, que nos justifica gratuitamente pela sua graça. Então nós temos Jesus, né? Nós somos justificados por ele. E quando nós nos sentimos que somos ainda pecadores, que não merecemos, que não estamos suficientemente, nós não somos capazes de ter uma conexão com Deus, porque, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, a gente tem que pegar e falar, e se conectar, igual a Mayara falou, né? Se conectar a Jesus. Quando você perde sua paz, você se conecta a Jesus. Quando você também acha que você é um pecador, você se conecta a Jesus, porque aí sim você vai ser. Não, você tem que sempre falar, não, eu sou justificado. Jesus já me justificou na cruz, né, do Calvário. Então a gente tem que ter essa certeza no nosso coração. Porque quem é o acusador? O acusador é o diabo, né? É ele que coloca na nossa mente toda hora. Você é um pecador. Você fez isso e aquilo. Você não merece a graça de Deus. Mas Jesus, ele já nos justificou na cruz, né? Não tem porquê eu estar me sentindo hoje um pecador. Não tem porquê eu estar me sentindo hoje sem merecimento, né? No caso, nós não merecemos, é verdade. Nós não merecemos a graça de Jesus. Mas ele nos justificou gratuitamente, né? Lá na cruz. Para nos salvar. Então, nós já somos perdoados pela graça, né? Então, não há pecado que não possa ser perdoado pela graça de Deus. Amém? Alguém quer comentar? Podem comentar aí, ó. Uma coisa rápida que eu ouvi ontem do Pablo, que eu achei muito interessante, né? Ele estava contando a história de um. Eu acho que é um pastor americano, não sei, acho que é algum pastor, que ele foi orar por uma senhora que estava em estado terminal. E aí ele viu um quadro assim na parede, e aí ele perguntou para a senhora, senhora, e esse quadro aqui, né? Esse quadro era o que? Era um testamento de um homem que ela trabalhou e deixou vários terrenos para ela, deixou fazenda, deixou um monte de coisa, acho que ele não tinha filho e deixou para ela. E a senhora, uma senhorinha simples, ela falou, eu achei bonito e coloquei aí no quadro. Ela não sabia nem o que era, então assim, imagina, logo depois disso ela faleceu. Então ela é uma senhora que tinha ali nas mãos dela um, um monte de terreno que ela poderia usufruir, né? Ter uma vida super confortável e, né, por ignorância ali, não usufruiu. E aí ele comparou a gente com a palavra, né? Que aqui na palavra tem, sei lá, quantas mil promessas. E a gente, muitas vezes por ignorância, porque a gente não para ler, né? Porque a gente não para entender aqui, não dedica tempo ali para saber o que está aqui nesse manual.
a gente deixa de viver também a gente deixa de viver milagres na nossa vida, deixa de acessar as promessas de Deus, né? Porque aqui tem um monte, então às vezes a gente está sofrendo na vida de bobeira, porque a gente não lê a palavra, a gente não acessa Jesus, não acessa Deus, e a gente não vive essa vida de intimidade com Deus, né? Então, por isso que é tão valioso, assim, eu tô vendo como tá sendo valioso a gente estar aqui, né, todas as manhãs e ler o que tá escrito aqui na palavra, porque isso vai trazendo consciência aqui pra gente, né, da gente tomar posse mesmo do que tá aqui, né, e acessar essas promessas que tem tantas aqui na palavra. Verdade. Eu vi ele falando sobre Você isso. viu? Então, achei muito interessante, né, porque realmente a gente tem tudo aqui, meu Deus. Verdade. Vou fazer aqui uma metáforazinha com vocês. Quero que vocês se ajeitem nas suas cadeiras e sente-se confortavelmente, respire profundamente, né? Comece, feche os olhos, né? Comece a se concentrar aí na sua respiração. E vamos falar agora um pouquinho, uma metáfora. Eu quero que você imagine um tribunal celestial. Imagine-se diante de um juiz justo, perfeito. Você está parado no banco dos réus, ciente das suas falhas, dos seus pecados, das suas imperfeições, e não há como negar a evidência que aponta para a sua culpa diante da lei divina. Então feche seus olhos e se imagina nesse tribunal celestial. Enquanto o juiz lê a lista de acusações contra você, você começa a sentir o peso do julgamento. Cada palavra é como um golpe que acerta seu coração, trazendo à tona toda a sua incapacidade de cumprir a lei de Deus, toda a sua incapacidade de cumprir plenamente essa lei que foi dada por Deus. Então a condenação é inevitável, parece inevitável. Mas, no entanto, bem no momento em que você se prepara para enfrentar essas consequências de seus atos, surge um advogado. E ele está de pé ao seu lado, segurando suas mãos e olhando com compaixão e amor para você. E ele conhece cada detalhe da sua vida, inclusive os seus segredos mais íntimos, mais obscuros e as suas falhas mais profundas. E esse advogado é Jesus. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele se aproxima do juiz e diz: eu assumo a culpa. Eu me ofereço para pagar a pena em seu lugar. E o juiz, em sua justiça perfeita, ele aceita, ele aceita o sacrifício de Jesus como expiação pelos seus pecados. Então você é declarado inocente, não por seus méritos, mas pela justiça de Cristo e pela sua fé. Você é declarado inocente. A condenação ela é substituída pelo perdão e a sentença é transformada em liberdade. Oh, glória! E essa metáfora, ela retrata a mensagem, né, que acabamos de ler. Todos nós somos pecadores.
Todos nós somos incapazes de nos justificar diante de Deus. No entanto, Deus, lá na sua infinita graça, no seu infinito amor, Ele enviou Jesus para ser o nosso advogado, para ser o nosso Salvador. Ele pagou um alto preço. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, para que pudéssemos receber perdão, para que pudéssemos receber a vida eterna. Então, nós estamos livres do pecado. A esperança e redenção disponíveis para cada um de nós. Basta você aceitar o sacrifício de Jesus, confiar nele como nosso advogado perante Deus. Confie no Senhor Jesus, confie nele, aceite o sacrifício de Jesus por você e você sairá vitorioso. Você será vitorioso, você será livre. A sua condenação é substituída por perdão e a sua sentença é transformada em liberdade. Agora você é livre. Você é livre para viver uma vida abundante, para viver uma vida plena, para ser amado, para se sentir amado. Porque Jesus, pela graça, ele pagou um alto preço, né, pelos seus pecados. Que essa metáfora nos inspire a reconhecer a nossa necessidade de salvação e a confiar na obra de Cristo, confiar nele, na obra que ele fez na cruz e a viver uma vida de gratidão pela graça e perdão que recebemos. Agora continue no seu lugar, respira profundamente. Pode abrir os seus olhinhos. Respirando e pode abrir os olhos. Amém, glória a Deus. Amém. E aí? Glória a Deus. Amém. Ô, gente, eu queria falar com Maria. Maria sempre sai antes da... Ela tava A Maria Rufino, né, que estava? Hã? Era a Maria Rufino? Maria que fazia com a gente o devocional. Ah, então, eu pensei mesmo nela, deve ser ela. Eu amei, Flavinha, a meditação agora do final. Eu me senti, Ainda, né? assim, abraçada. Que bom. Né? A gente, onde saiu aí, né? O abraço amigo, né? Não tem abraço mais gostoso do que o do Senhor em nós, né? Uhum. A gente saber que somos um pecador e que o Senhor nos ama. Eu adorei, gostei muito. Eu ainda Você fico lembra, meio... não sei se você assistiu, Mayara, que o Pablo fez de um encontro com Jesus. Gente, foi lindo demais. Não tô lembrando, acho que não. Acho que não. Mas ele faz sempre, né? Ele faz sempre, mas muito bom. mas foi no IP, foi no método IP. Que ele fez uma metáfora de você encontrando com Jesus. Foi lindo demais, maravilhoso. No IP, eu lembro que ele fez do Jardim do Éden. Agora, Pois é, mas não foi nesse último, no último. não sei, que eu fiz faz muito tempo. Fiz o IP na pandemia. Eu também fiz esse da pandemia. Mas amém, um bom dia para vocês, né? Que Deus abençoe. Quer orar? Ora aí para a gente concluir, para a gente... Vamos orar para a gente fechar? Então vamos lá.
Pai amado, a Ti rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor é bom, sempre nos ouve, sempre ouve as nossas orações. Obrigada, Senhor, pela Sua graça, que a gente está ouvindo tanto agora aqui nesse capítulo aqui de Romanos, nessa carta, né, que Paulo deixou aos Romanos e que a gente tem acesso para a gente entender, né, sobre essa graça, sobre o favor que é imerecido mesmo. Obrigada pelo seu amor, que é infinito e que a gente só precisa acessar. Obrigada pela sua misericórdia que se renova todas as manhãs, Pai. E se em algum momento nós não estamos sabendo desfrutar dessa graça, acessar, traga aqui em nossos corações, né? Essa convicção de que já está tudo feito e pago, é só acessar, é só tomar posse das promessas que estão aqui na palavra, tomar posse, né? A gente viu lá em Marcos, lá no último capítulo, lá no 16, que quem nasce de novo, né? Da água e do Espírito, que a gente recebe autoridade para curar enfermos, espantar demônios, e tudo em nome de Jesus. Então, realmente, que a gente tome posse de tudo isso que Deus já nos reservou, de tudo que Deus nos deu acesso. E se a gente tiver, em algum momento, não se sentindo merecedor disso, traga aqui em nossos corações essa convicção de que não é por merecer, mas é simplesmente porque já está pago mesmo. E nós queremos te agradecer, Pai, por essa reunião tão abençoada, né, por estarmos aqui em comunhão contigo, buscando intimidade contigo. E a gente pede, Pai, em nome de Jesus, que visite a cada integrante ali daquele grupo Conexões do Reino, que as pessoas ali que estejam se sentindo com alguma aflição, com algum medo, com alguma ansiedade, né, que não estão tendo essa paz que a gente falou hoje, a paz que excede a todo entendimento, que o Senhor possa realmente ir de encontro a essas pessoas, para que elas possam realmente trocar o fardo que muitas vezes é pesado pelo seu fardo que é leve, né? O que diz na tua palavra, que o teu jugo é suave, o teu fardo é leve. Então vá de encontro a essas pessoas, desperte essas pessoas para estarem aqui, porque as promessas estão na palavra, mas a gente precisa conhecê-las para a gente poder acessar. Então desperte, Pai, essas pessoas para que estejam aqui conosco, né, buscando mais de Ti e prosperando aqui esse grupo para que a sua mensagem realmente ela chegue a mais pessoas. Pedimos, Pai, que nos dê estratégias. A gente tem tanta gravação no YouTube, vídeos tão maravilhosos que podem ajudar tantas pessoas. Nos dê aí estratégias realmente de formas de divulgar, que esses vídeos cheguem às pessoas que estão necessitadas. E já te agradecemos por uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu peço oração aí pelo meu filho mais velho. Ele vai ter que fazer uma cirurgia. E aí você está cuidando de tudo, né? Qual que é o nome dele? Marcelo. Ah, é o Marcelo, que você fala dele. Viu? Tá É bom, uma faremos hérnia, né, que está incomodando, mas tem que fazer cirurgia, né? E aí que Deus possa estar providenciando tudo, né? Que ele Amém. não tem plano de saúde e a gente vai ter que fazer essa cirurgiazinha rápida dele. Tá bom? Um abraço. Amém, querida. Bom dia. Estaremos orando, viu? Abraço. Vamos orar sim. Deus Um abençoe. beijo, gente. Tchau. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.